Olá, hoje iremos falar sobre os vícios reviditórios e contratos de empréstimo, mútuo e comodato, na teoria geral dos contratos. Destacam-se princípios e fundamentos comuns a todos os contratos. Dentro deste contexto, vamos analisar os vícios reviditórios e, em seguida, explorar as diferenças entre contratos de empréstimo, mútuo e comodato, correlacionando-os com o contrato de doação pura, ilustrando com exemplos práticos. Bom, vícios reviditórios. Conceitos. Vícios reviditórios referem-se a defeitos ocultos em um bem adquirido que o tornam impróprio para o uso a que se destina ou que diminui significativamente o seu valor. No âmbito dos contratos de compra e venda, se um comprador descobre um vício redibitório, ele pode rejeitar o bem e exigir reparação ou redução do preço e até mesmo pedir a restituição em dobro do valor pago se houver má-fé do vendedor. Exemplo, uma pessoa compra um carro usado e descobre após a compra que o motor apresenta um defeito grave que não era aparente no momento da aquisição. Nesse caso, o comprador pode exigir a reparação do motor, a redução proporcional do preço ou, se houve má-fé do vendedor, a restituição em dobro do valor pago. Contrato de empréstimo mútuo e comodato. Contrato de empréstimo. Conceito. O contrato de empréstimo pode ser dividido em mútuo e comodato, conforme o objeto emprestado. O mútuo refere-se ao empréstimo de coisas fungíveis. O que é coisas fungíveis? Dinheiro ou bens consumíveis. Enquanto o comodato se refere ao empréstimo de coisas infungíveis, que são bens não consumíveis. Exemplo de casos concretos: uma pessoa empresta R$5.000 a um amigo com a condição de devolução em 6 meses. Este é um exemplo de mútuo, pois envolve um empréstimo de dinheiro, um bem fungível. 2. Contrato de mútuo. Conceito. O mútuo é um contrato em que uma das partes entrega à outra certa quantidade de coisas fungíveis, obrigando-se o mutuário a restituir ao mutuante o mesmo gênero, qualidade e quantidade. Exemplo de casos concretos. Uma empresa empresta 100 sacas de café a outra empresa, com a obrigação de devolver a mesma quantidade e qualidade de café em 3 meses. Este é um mútuo porque envolve bens consumíveis, sacas de café. 3. Contrato de comodato. Conceito. O comodato é um empréstimo gratuito de coisas fungíveis onde o comodatário é obrigado a devolver a mesma coisa emprestada ao comandante. Exemplo de caso concreto. Uma pessoa empresta seu laptop a um amigo para que ele possa usá-lo por um mês. O amigo deve devolver exatamente o mesmo laptop ao final do período ocorrido. Este é um comodato, pois envolve um bem infungível, o laptop. Correlação com o contrato de doação puro. Conceito. O contrato de doação puro é aquele pelo qual uma pessoa transfere gratuitamente bens ou vantagens de seu patrimônio para a outra. Exemplo de caso concreto. Uma pessoa doa seu carro a um parente sem esperar qualquer tipo de compensação ou contrapartida. Este é um contrato de doação puro, pois a transferência gratuita de um bem. Comparação e análise, diferença entre os contratos. Empréstimo.
Aí temos o mútuo e comodato. Mútuo envolve bens fungíveis e geralmente requer a devolução de bens do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Comodato envolve bens infungíveis e o bem específico emprestado deve ser devolvido. Gratuidade, o comodato é sempre gratuito, enquanto o mútuo pode ser ou não pode ou não envolver juros. Doação pura, transferência é a transferência definitiva. Diferentemente do empréstimo, a doação implica a transferência definitiva do bem ou vantagem sem expectativa de devolução. Gratuidade, com relação à gratuidade, assim como o comodato, a doação pura é gratuita, mas envolve a transferência permanente de propriedade. Exemplos práticos: mútuo, empréstimo de dinheiro entre amigos. Comodato, empréstimo de um carro para um amigo usar durante um fim de semana. Doação pura, doação de um imóvel para um parente. Concluímos que compreender as diferenças entre os contratos de empréstimo mútuo, comodato e doação pura é fundamental para aplicar corretamente os direitos e deveres das partes envolvidas. Cada tipo de contrato tem suas peculiaridades e finalidades específicas, influenciando diretamente nas obrigações e expectativas das partes.